Investir no mercado de criptomoeda pode ser realmente bem complicado no começo. Eu sei, eu já passei por isso. E por isso, faz exatamente um ano que eu venho analisando pessoas que fizeram bastante dinheiro e pessoas que perderam muito dinheiro para eu montar algumas regras que ajudariam qualquer iniciante a entrar nesse mercado e que teriam grande valor, inclusive, se eu visse isso exatamente quando eu comecei nesse mercado há alguns anos atrás. Por isso, até o final desse vídeo, eu vou te mostrar as 5 regras de ouro mais importantes a serem seguidas quando você começa a investir nesse glorioso mercado das criptomoedas. Então bora pro vídeo. Então, meu nome é Vinícius Maia e como você já deve ter percebido, esse canal é novo e meu intuito aqui é abordar de forma simples e prática como funciona o mercado de criptomoedas. Então, se você tem interesse por esse assunto, já se inscreve aqui no canal. Se você já é inscrito, já vai deixando o like. Isso significa que o canal ser novo só tem benefícios para você. Primeiramente porque você pode aproveitar e tirar qualquer dúvida aqui nos comentários, que eu vou responder todo mundo. Por enquanto, como o canal é pequeno, eu consigo fazer isso tranquilamente. Em segundo lugar, eu não ganho absolutamente nada com o que for dito aqui, ou seja, é realmente minha opinião sincera sobre cada um desses aspectos, utilizando a minha experiência de mais de 6 anos, trabalhando inclusive no mercado financeiro. Então, pessoal, como eu tinha dito, o intuito desse vídeo é a gente começar a ver exatamente quais são as principais coisas que o investidor iniciante em criptomoeda precisa saber. E a verdade é que eu fiz esse vídeo exatamente porque isso está se tornando cada vez mais relevante, visto que saiu uma notícia que 55% de todos os investidores de Bitcoin atualmente são novos, que entraram, na verdade, no ano de 2021. E aí o principal problema que eu percebo de todos esses investidores entrarem agora, em 2021, é que eles são bombardeados com diversas notícias milagrosas de grandes acontecimentos, como, por exemplo, um investidor que investiu $17 e ele tirou depois 5,9 milhões de dólares ao investir uma moeda meme chamada Shiba Inu. Ou mesmo um investidor aqui de 33 anos que ficou milionário com Dogecoin. E diversas outras notícias desse tipo que realmente podem moldar a cabeça de um investidor iniciante nesse mercado, por principalmente achar que ele pode ficar rico da noite para o dia. E aí foi exatamente por isso que eu passei um ano analisando investidores que ganharam muito dinheiro ou até aqueles que perderam muito dinheiro para chegar em 5 regras que, se você seguir, independente da sua condição financeira, do quanto dinheiro você tem para aportar ou mesmo do seu conhecimento em criptomoedas, pelo menos agora, suas chances de ganhar dinheiro nesse mercado vão aumentar significativamente. E aí vamos aqui direto para a primeira regra. Essa primeira regra é a regra do risco-retorno. E aqui, para começar a te explicar sobre essa regra, eu vou te mostrar aqui um estudo em que foram analisadas 200 moedas no período de 2021 e 2020, em que de todas essas moedas analisadas, apenas 5 trouxeram um retorno maior que 10.000%, ou seja, multiplicaram mais de 100 vezes. E que esses são, na verdade, aqueles ganhos bizarros desses investidores que eu falei no começo, que fizeram fortuna em criptomoedas da noite para o dia. E a verdade é que, fazendo uma conta muito simples, a sua chance de acertar uma dessas moedas é de apenas 2,5%. E aí você pode pensar, pô, mas é só investir em várias dessas moedas que minhas chances de acertar alguma dessas moedas que chegam a lucros ridículos aumentam bastante, certo? É aí que você se engana. Nessas mesmas 200 moedas que foram analisadas, enquanto você tem apenas 5 que trouxeram lucros estratosféricos, você tem praticamente 36 moedas que tiveram seus preços praticamente zerados, com perdas acima de 90%. Ou seja, todas essas pessoas que tiveram lucro estratosférico nos seus investimentos em cripto, provavelmente tiveram a sorte a seu favor. E se você, como eu, pensa que investir não deve ser algo parecido com a loteria, então provavelmente você vai querer uma estratégia melhor do que essa para investir o seu dinheiro. E é aí que eu posso te falar que existem sim boas estratégias para se investir em criptomoedas. E boa parte delas basicamente é investir nos 2 principais ativos, Bitcoin e Ethereum. Então com certeza você já viu algumas dessas notícias de quanto você teria hoje se você tivesse investido R$50 em Bitcoin em 2009, por exemplo. E aí a resposta é que você teria um número bizarro de aproximadamente 7 milhões de reais hoje, caso tivesse investido apenas R$50. Ou o lucro absurdo que você teria na Ethereum desde o começo do seu projeto, que já passa hoje de 25.000% aqui de rentabilidade. E para te mostrar que talvez a melhor estratégia seja a mais simples de todas, de investir boa parte do seu dinheiro em Bitcoin e Ethereum, eu vou te mostrar o estudo de um usuário do Reddit chamado Nobjoss. O que ele fez foi analisar 1.985 moedas
desde dezembro de 2013. E a primeira informação interessantíssima aqui é de que de todas essas moedas analisadas, só 40% deram retorno positivo desde aquela época. Mas, apesar de só 40% das moedas darem um retorno positivo, o retorno acumulado de todas as moedas foi de nada mais nada menos que 3.048%. Esse retorno é com certeza um retorno bem alto, pensando ainda que foram 8 anos de análise. Mas o pulo do gato acontece quando eu tiro 1% das moedas que mais geraram rentabilidade, onde eu fico com apenas 641% de rentabilidade. Isso piora quando eu tiro 5% das moedas mais rentáveis, me deixando com um retorno de aproximadamente 242%, que é praticamente o mesmo de você fazer um buy and hold do S&P, como o grande Warren Buffett sempre fala. Isso finalmente nos leva à conclusão que existem sim algumas moedas que podem te deixar milionário da noite para o dia. Mas acertar quais são elas não passam de uma grande loteria. E que inclusive os seus retornos estão extremamente correlacionados com as duas grandes principais moedas, o Bitcoin e o Ethereum. Então, em questão de risco-retorno, eu não ignoraria de forma alguma essas duas. Beleza, como próxima regra, vamos aqui para o Buy and Hold. E a primeira coisa importante a se deixar claro aqui é que isso não é de forma alguma uma desculpa para você segurar moedas ruins. Existe um site que chama Coinopsy, que basicamente explicita uma lista gigantesca de diversas moedas que já desapareceram ao longo do tempo. São mais de 2.400 moedas que hoje não existem mais, e eu arrisco dizer que a maioria delas eram projetos scams, ou projetos que no fundo eram golpes. Mas, dentro dessa questão do buy and hold, o que eu posso te mostrar é um projeto interessantíssimo feito por outro usuário do Reddit, que inclusive você pode procurar o próprio site chamado de Top 10 Crypto Index Fund. Mas eu vou te explicar aqui por cima o que esse projeto consiste. O cara comprou no início de 2018 as 10 maiores moedas em valor de mercado, que aqui estão elas. Obviamente, se você for ver a lista atualizada das 10 maiores moedas cripto, você não vai encontrar várias dessas moedas aqui existentes na época. E exatamente por isso que ao final do primeiro ano de 2018, quando ele comprou, ele já tinha acumulado um prejuízo de 85% do capital investido inicialmente. E só para a gente ter aqui como base de comparação, nesse mesmo ano, o S&P teve um retorno de menos 6,2%, um prejuízo muito menor do prejuízo da carteira das top 10 moedas cripto. Mas calma lá, ele não parou em 2018, ele continuou fazendo a mesma coisa com as 10 maiores moedas de valor de mercado, tanto em 2019 quanto 2020, quanto 2021, e o resultado é a grande regra de que um buy and hold, principalmente no mercado cripto, vale a pena. Então, combinado esses 4 anos, o que ele teve de retorno no final de 2021 foi de 406% em todas as carteiras até então, enquanto o S&P teve apenas 78% de retorno no mesmo período. Mas, obviamente, que para ele segurar esse buy and hold de ter menos 85% do seu portfólio, ele precisou ter bastante estômago. Isso nos leva à nossa terceira regra. E a nossa terceira regra consiste em apenas invista o que não te fará falta. Isso basicamente porque, se ninguém nunca te falou, o mercado cripto ele é altamente volátil, tá? E ele carrega um monte de incerteza em cima dele. Então você tem certeza sobre regulamentação, você tem algumas certezas até sobre manipulação do mercado. E aí, logicamente, se você investir tudo que você tem nesses ativos, você está exposto ao risco da ruína, ou seja, o risco de você perder tudo e ter que recomeçar do absoluto zero. E a verdade é que eu não recomendo isso para ninguém. Então você pode me perguntar: pô, Vini, mas como que eu vou saber o quanto que eu devo investir ou o quanto que eu não devo? E a primeira pergunta que eu te faço é: você aguentaria uma queda de 50% com esse valor que você tem investido? No estudo anterior eu acabei de te mostrar que quedas de 85% podem acontecer. Então, se investir uma quantia de dinheiro que vai tirar o seu sono ou vai mudar a forma como você se relaciona às pessoas à sua volta, caso uma queda desse porte aconteça, você provavelmente está pesado demais em criptomoedas. E a verdade é que esse tipo de emoção pode te dar problemas ainda maiores, inclusive te fazer perder muito dinheiro. Por isso, a principal estratégia que eu recomendo que todo iniciante faça, e não só iniciante, como avançados, inclusive a estratégia que eu faço, é a chamada de DCA, ou Dollar Cost Average, que consiste na compra dos ativos que você acredita periodicamente, sem ligar para o preço do ativo no momento. E um outro estudo bem interessante, que eu recomendo que você pense sobre ele, é um estudo feito pela Fidelity Report, que mostra que o Bitcoin é descorrelacionado a praticamente todos os outros ativos existentes hoje, em que uma alocação de apenas 5%
em Bitcoin pode resultar em uma melhora de até 65% do resultado de um portfólio comum. Ou seja, você não precisa investir todo o seu patrimônio para já ter resultados bem significativos. E a quarta regra é não invista cegamente. E como destaque, eu diria, principalmente naquela moeda que o sonho é que ela vire $1, por exemplo. E aqui, nada contra os investidores de Shiba Inu, tá? Mas a maioria dessas pessoas realmente não sabem as principais características da moeda, ou para que ela serve, ou toda a teoria por trás dela. Eles simplesmente se agarram em um sonho de ver essa moeda que hoje vale 0,000027 valer $1 algum dia. E aí que entra boa parte de toda a má informação que acontece hoje online. Então meu principal conselho é que você pense se a pessoa que está te dando a informação tem algum interesse ou não por trás do que ele está dizendo. E além de moedas meme, como a Shiba Inu, o que eu vejo isso acontecer de monte são em jogos NFTs. Por exemplo, quando você me vê falando nesse vídeo, eu acho que você deve sim se perguntar se eu possuo algum interesse por trás em querer te mostrar, por exemplo, que é melhor comprar Bitcoin e Ethereum em vez das moedas memes, por exemplo. Obviamente, você já deve imaginar que eu tenho Bitcoin e Ethereum na carteira. E sim, eu tenho. Mas a verdade é que dificilmente eu convencer você a comprar Bitcoin ou Ethereum vai mudar a minha vida de fato. Até porque o valor do market cap do Bitcoin hoje está em mais de $800 bilhões. Então eu precisaria convencer muita gente para poder mexer o preço desse ativo. Mas isso não significa que todas as moedas são assim. Então, as moedas que você mais precisa prestar atenção são aquelas que possuem um market cap pequeno, ou seja, um pequeno valor de mercado. Essas moedas são facilmente manipuláveis por pessoas ou grandes players e muitas vezes utilizando a grande influência de alguns influenciadores, o preço de alguns ativos vai para a altura e é nessa hora que possíveis golpes acontecem. E aí, como quinta regra, mas não menos importante, se atente para a segurança. Esse item ele tem uma extrema importância, principalmente em criptomoedas, porque nesse ambiente você é realmente responsável por todos os seus ativos, de forma que não vai ter um helpdesk para você ligar caso você perca eles. Então o primeiro ponto de segurança que é importante você se atentar são suas senhas e ativação de 2 fatores. Isso aqui deve ser feito em todas as plataformas que você utilizar, sem exceção. E aí na primeira vez que você for comprar uma moeda, provavelmente você vai fazer isso através de uma corretora. Então é importante que você se atente a qual corretora você está investindo, principalmente porque elas estão suscetíveis a ataques de hackers, a roubos de senha e até a confisco de dinheiro na pior das hipóteses. E aí isso nos leva para um próximo nível de segurança e controle das suas moedas, chamado de Hot Wallet, ou carteira quente em português. Essas basicamente são algumas carteiras online, mas que você que tem as senhas de acesso para suas moedas, ou seja, você é realmente o dono de todas as moedas que estão dentro dela. E como último nível de segurança, eu recomendo aqui principalmente para aqueles que vão mexer realmente uma quantia significativa de dinheiro, são as cold wallets, ou em português, carteiras frias. Nessas carteiras, seu password ou sua senha é armazenado de forma offline. Isso significa que para você mexer em qualquer moeda que estiver dentro da sua carteira, você precisa de um dispositivo físico, como uma espécie aqui de pendrive. E os principais aqui que eu posso citar são Trezor e Ledger. E eu recomendo para aqueles que prezam pela maior segurança possível, mas que também estão investindo já uma quantia significativa de dinheiro, até porque esses equipamentos não são realmente baratos, tá? Mas aí você vai me perguntar, Pô, Vini, mas qual desses aqui que é o que você utiliza? E a verdade é que eu misturo todos eles, tá? É diversificando. Então eu guardo uma parte em corretora, principalmente na BlockFi, que lá eu consigo receber pelo menos um rendimento mensal com as minhas moedas, além de ter tanto uma Hot Wallet quanto uma Cold Wallet para fazer transações. E aí também é muito importante eu te lembrar que a quantidade de tentativas de ataques hackers nesse mundo é bizarra. Então cuidado, muito cuidado com links, e-mails, mensagens no Discord, que é a forma como a maioria das comunidades cripto trocam informação entre si atualmente, ou utilizar mesmo a senha em serviços diferentes. Nunca façam isso. Parece óbvio, mas vai saber. E por fim, eu deixo aqui uma frase do Benjamin Franklin: 1 grama de prevenção vale mais que 1 quilo de cura. Isso significa que é melhor você se prevenir, porque realmente na hora que acontece algum problema, você vai enfrentar grandes dificuldades para tentar recuperar o seu dinheiro. E como resumo final, as regras são simples. Não menospreze Bitcoin e Ethereum, segure suas moedas, não coloque um dinheiro que pode te deixar em risco, saiba no que você investe e não menospreze a segurança. Se inscreve no canal para receber próximos vídeos. Eu sou Vinícius Mai e esse foi
o Parada do Investidor. Fui!